Falando em Ministério da Justiça, lembra que ontem a gente trouxe a informação daquele novo aplicativo que promete ajudar no combate ao roubo de celulares. Não exatamente combate ao roubo, né? Mas ajudar quem é vítima desse tipo de crime. O Ministério da Justiça apresenta, portanto, esse aplicativo e agora pede ajuda também das grandes empresas, daquelas big techs responsáveis pelas redes sociais. Tem mais informações chegando com o Rafael Procópio. Ainda nesta semana, o Ministério da Justiça deve disponibilizar para a população o aplicativo Celular Seguro. A ideia é que o programa para celular seja disponibilizado de forma gratuita nas plataformas e que o usuário, ao ter um telefone furtado ou roubado, possa acionar o aplicativo que iria inutilizar o aparelho. O programa, além de bloquear o aparelho, também bloquearia a linha telefônica e os aplicativos bancários. No caso da linha telefônica, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirma que já existe a possibilidade de fazer o bloqueio em um período de 24 horas. Que a gente detectou naquele momento uma clara dificuldade de fazer com que a informação do cidadão lá da ponta chegasse na Anatel. Então a Anatel já tem a capacidade de efetuar o bloqueio de e-mail dos aparelhos em até 24 horas. A Anatel nos mostrou, inclusive, a capacidade de bloquear a partir do e-mail, também carrega outras informações do aparelho, outras informações técnicas do aparelho, identificar, inclusive, quadrilhas que fazem alteração de e-mail, também efetuar o bloqueio desses aparelhos. O projeto ainda deve passar por melhorias. O site e aplicativo pretendem combater roubos, furtos de aparelhos em todo o país. No fim das contas, também né? Porque a partir do momento em que esses equipamentos ficam desativados, aí não vai fazer muito sentido, pelo menos parte da prática desses crimes, né? Para utilizar o aplicativo e também esse site, o usuário deve preencher um cadastro na plataforma gov.br, que é aquela plataforma do governo federal, né? Além disso, é necessário registrar uma pessoa de confiança que possa acessar o telefone. Ontem nós falávamos sobre isso, né, Sheila? Pessoa vai, se cadastra, mas ela tem o telefone furtado. Como é que ela vai fazer para desativar o próprio aparelho, para avisar as agências bancárias? Então, você pede para uma pessoa da sua confiança. E aí eu estava pensando nisso, que provavelmente não ande muito com você, né? Porque na eventualidade de um crime, de um furto, se é uma pessoa muito próxima, a chance de ela estar com você no momento daquele roubo, por exemplo, e ter o próprio aparelho levado também, é grande. Então é bom pensar nisso, né? Numa pessoa de confiança, mas, enfim, né? Não tem muito como prever quando isso vai acontecer, né, Sheila? Não tem, só um detalhe. Mas eu entendi o seu ponto. Por exemplo, eu e meu marido, normalmente a gente vai estar junto, né? Como já aconteceu, inclusive, a gente teve os nossos celulares roubados, estávamos juntos no carro, arma na cabeça, e levaram. Aliás, muito próximo dessa época do ano, fim de ano. Talvez seja melhor eu deixar isso registrado no celular da minha irmã, que mora em outra cidade, inclusive, mora no interior de São Paulo, e não necessariamente eu tô o tempo todo com ela, né? A gente vai estar uma vez no mês. Talvez seja esse o caminho, né? Não é? Alguém que não necessariamente está o tempo todo com você, né? Um familiar próximo, de confiança, né? Pois é. Bem, e além disso... Puxa, então não dá minha irmã, pessoa de confiança. Não, tô brincando. Beijo, Sam. Embora agilize o processo, ainda não há garantia de que a restrição aconteça de imediato, né? Algumas operadoras... Aí é difícil demais, né? Operadora dando prazo de 1 dia útil. Bancos dão prazo de até meia hora, aí a coisa já faz mais sentido, né, para que o aparelho seja bloqueado. O professor mentor do Instituto Brasileiro de Cibersegurança, Renato Borba dos Santos, explica o porquê dessa demora. A principal questão está, primeiro, é um dispositivo físico. Segundo, para ele ter acesso à rede, ele precisa estar conectado à internet. E terceira situação é, a partir do momento que a gente aciona algum comando, tem que ter condição de chegar até o aparelho esse comando. Então, quando a gente fala do bloqueio do e-mail, por exemplo, o que a gente faz? A gente manda uma sinalização para a rede das operadoras, informando que quando aquele telefone se conectar à rede da operadora, o bloqueio vai ser realizado pela rede da operadora. Então, isso é uma das camadas de proteção que a gente implementa. A demora, ela é relativamente o momento do comando e o local onde você emitiu esse comando ou clicou no botão de bloquear, até
se conectar no aparelho e essa informação chegar no aparelho propriamente dito. Ontem eu estava falando aqui sobre como essa medida é paliativa, né? Mas ainda assim, ela pode ser uma ajuda no momento de desespero, no momento em que você acabou de ser vítima de um furto, de um roubo e precisa tomar decisões rápidas, né? De cancelamento de conta, cancelamento de... Enfim, tudo aquilo que a gente carrega da nossa vida e vida financeira no nosso celular. Então, se pelo menos pode ajudar, já é alguma coisa. Mas falamos também aqui sobre a importância do combate à receptação, desse comércio, é um mercado, né, envolvido no roubo e furto de celulares com revenda de aparelhos que são fruto de furto e roubo. Então a gente falou aqui sobre as pessoas não comprarem desses lugares onde você não tem ideia de onde partiram aquele celular. Todo mundo sabe exatamente onde tem esses celulares, não tem nota fiscal. Eles vêm daí, gente. Alguém passou por um processo de violência para que esse celular fosse parar nessa barraquinha. Então não estimule esse comércio. Celular é caro à beça, mas de repente compra um usado de alguém conhecido, de uma pessoa da família, né? É importante que a gente fale sobre isso, que a gente não contribua para esse negócio criminoso, que é o que é, né? E que, por outro lado, eu sei que é muito ruim a gente recomendar, de repente, que as pessoas tomem mais cuidado, porque o ideal é que elas possam usar o seu celular na rua, que elas possam tirar foto, que elas possam consultar o mapa, a loja, as informações de telefone, possam atender, mas infelizmente em determinados locais não dá. Infelizmente não dá. E aí a gente tem que se proteger como é possível. Nesse momento do ano, os centros de compras estão lotados, os centros das cidades em que há comércios populares, então fica tudo lotado. Gente, ou não vá com o seu celular, ou proteja bem dentro da roupa, coloca naquelas pochetezinhas assim, tenta dar um jeito de esconder ao máximo e não ficar com ele na mão. Às vezes, nessa época também, a gente fica com tanta coisa na cabeça que fica um pouco mais distraído também. Então fica de olho na bolsa, no celular e tal. Bandido não tem espírito natalino. Não contem com isso e às vezes nessa época do ano eles acabam se aproveitando desses momentos ou de distração e de centros comerciais absolutamente lotados, que é o que a gente vê acontecer, né? E por outro lado, com esses casos de violência, quem aluga casa e tal, está num ambiente no litoral, eventualmente, que não é exatamente o seu ambiente de moradia, que você conheça a segurança da região, toma todos aqueles cuidados para também não ser vítima de bandidos que invadem casa, né, nessa época do ano, também é muito frequente, infelizmente. Só a propósito ainda dos celulares, ontem eu fiquei devendo aqui alguns números, reportagem da Band divulgada na semana passada, mostrando aqui que só no centro de São Paulo, veja que números absurdos, a gente tem um roubo ou furto a cada 5 minutos e meio. Um roubo ou furto a cada 5 minutos e meio já era uma percepção, né, de quem mora em São Paulo. Esse número explodiu e agora isso é percebido nas estatísticas. Esses são números levantados nos últimos 10 meses, baseados nos registros em delegacias. Então você tem aí um outro universo gigante de roubos e furtos que nem chegam a ser registrados, né? Tem uma dica que a gente sempre passa também, Sheila, que está relacionada, infelizmente, a esse volume muito grande de furtos e, às vezes, até um outro crime que a gente vai citar, já que a gente vai falar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, que são os tais dos limites Pix. Dá uma olhada e entra na sua conta. Sempre que eu digo isso, tem gente que se surpreende e manda mensagem para cá, falando, nossa, eu não acredito que o banco deixou esse limite. Né? Você entra ali naquela, né, no seu aplicativo do banco, na página do Pix e entra em limites Pix. Dá uma olhada no seu limite, vê se ele é condizente, nem é muitas vezes condizente com os nossos próprios rendimentos. Uhum. Então reduza aí ao quanto você achar necessário, né? E aí tem aquela opção de você deixar um limite maior para chaves cadastradas. Então você, claro que tem que fazer isso com 2 dias de antecedência, mas vai que você tem um negócio para fazer com alguém que você tem que fazer uma transferência maior, ou é alguém da sua família com quem, eventualmente, diferentemente da família da Sheila, em que as pessoas não confiam umas nas outras. Brincadeira. Tô brincando. Quando você tem esse tipo de negócio, então você cadastra já essas chaves e deixa o limite mais alto. Se não, dá uma olhada nesse limite, que em geral é um limite muito alto, e aí naquela situação, né, de o bandido ter o controle ali do seu aparelho, e aí ter você perto para conseguir destravar todas aquelas chaves, porque teve ouvinte dizendo, olha, aplicativo de banco nem é tanto a minha preocupação, porque tem senha, tem chave, tem aquele reconhecimento
biométrico não, facial. Então, mas se você estiver junto, aí não tem o que fazer, né? Não tem jeito. A sugestão seria reduzir, então, esses limites de transferência, de chave Pix, que é a coisa mais imediata. Fica sempre essa dica por aqui.